Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O profeta Miqueias, amigo ouvinte, estava profundamente angustiado por causa dos juízos de Deus que viriam sobre o povo de Israel, especialmente sobre as cidades de Samaria e Jerusalém, por causa da impiedade e da maldade dessas cidades. Ontem estudamos alguns dos pecados que o povo de Israel praticava e percebemos que realmente Deus tinha razão em querer trazer juízo sobre esse povo. Entretanto, amigo ouvinte, percebemos que Miqueias muda drasticamente da tristeza para a esperança. Por quê? Porque o mesmo Deus que prometeu trazer juízo sobre o seu povo, porque o seu povo não queria se arrepender de seus erros, o mesmo Deus trouxe esperança de que um dia alguém viria para trazer a verdadeira liberdade que o ser humano tanto necessita. Vou ler para você Miqueias capítulo 5, verso 2, o versículo mais importante que se encontra no livro de Miqueias, porque ele é um versículo, é um texto que também diz respeito a nós. Deus dá esperança para Miqueias através desse texto, especialmente, e Miqueias 5:2 diz o seguinte: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse é um texto, amigo ouvinte, messiânico, que fala do Messias, do Salvador, que viria para não apenas libertar o povo de Israel de uma escravidão, mas especialmente para libertar da escravidão do mal e do pecado. Diz que esta pessoa, este ser que nasceria em Belém Efrata, uma pequena cidade, ele viria de uma cidade humilde, mas a sua origem não era humilde. Não era simples, diríamos assim. Ele existe desde os dias da eternidade. Esse texto, amigo ouvinte, está falando de Jesus Cristo. Quando lemos João 1:1-3, percebemos isso. O texto diz assim: no princípio, está falando de Jesus, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus Cristo é mencionado em Miqueias 5:2, porque Cristo, amigo ouvinte, é Deus no mais pleno sentido. Ele não passou a existir apenas a partir do nascimento de Maria. Jesus já existia muito antes. Ele é eterno como Deus Pai, de acordo com Isaías 9, verso 6. Entretanto, de forma milagrosa, misteriosa e amorosa, esta pessoa da divindade decide se tornar um ser humano, viver entre os seres humanos, para falar aos seres humanos do quanto Deus os ama e para, através de sua morte na cruz, pagar a dívida, o débito que a humanidade tinha para com a lei de Deus. A divindade de Cristo, amigo ouvinte, é um tema muito presente na Bíblia. E compreender que Cristo é divino é fundamental para a salvação. De acordo com João 17:3, um correto conhecimento de Jesus e do Pai são fundamentais. É algo fundamental para a nossa salvação. Por exemplo, em Colossenses 1:16-17, é reforçada a ideia de que Cristo é Deus. Diz assim: nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse texto mostra claramente que Cristo não teve um começo. Diz que nele foram criadas todas as coisas. E é dito também no texto, amigo ouvinte, que tudo foi criado por Ele, para Ele, e que Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. E no finalzinho do texto há uma revelação importantíssima. Nele tudo subsiste, ou seja, todas as criaturas vivem porque Jesus Cristo mantém essas criaturas vivas. Todos vivem porque Jesus os mantém vivos. Se hoje você e eu estamos vivos, é porque Cristo está nos mantendo em vida. Se os demônios continuam vivos até o dia do juízo final, é porque Cristo os mantém com vida. Não existe criatura no universo que possa viver sem a atuação direta de Jesus Cristo. E por isso, amigo ouvinte, dizer que Cristo não é Deus é uma blasfêmia.
ou dizer que ele é um Deus criado é uma blasfêmia terrível. Negar a divindade de Cristo é negar o verdadeiro cristianismo, porque a essência do cristianismo é que Deus se transformou em homem para morrer pelos nossos pecados. E para finalizar esse breve estudo de hoje, eu queria comparar para você Isaías 43, 10 e 11 e Atos 4, 12, para você não ter dúvida alguma de que Cristo é Deus no mais pleno sentido da palavra. Isaías 43, 10 e 11 diz assim: Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, não haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Você pode pensar, mas onde nesse texto é dito que Jesus é Deus? Amigo ouvinte, agora vamos ler Atos 4:12. Relembre que em Isaías 43:11, Yahvé, ou Jeová, o Deus do Antigo Testamento, falou assim: Eu sou o Senhor, além de mim não há Salvador algum. Agora, acompanhe Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quando você lê Atos 4:12 com o versículo 11, um versículo anterior, você percebe que o texto está falando de Jesus Cristo. Ou seja, assim como o Deus do Antigo Testamento se identifica como o único Salvador, Jesus é identificado como o único Salvador. E por quê? Porque apenas Deus, do mais pleno sentido do termo, pode ser o Salvador da humanidade. Uma criatura criada pelo Pai jamais poderia ser a salvadora da humanidade. E por isso, amigo ouvinte, como é a sua compreensão de Cristo? Você já aceitou a Cristo também como Deus? Tenha muito cuidado. Jamais negue a divindade de Cristo. Se você o fez até aqui, há tempo para você mudar de opinião e aceitar a revelação bíblica de que quem morreu na cruz por você não foi apenas uma criatura. Foi a segunda pessoa da divindade que voluntariamente, de acordo com Hebreus 9:14, decidiu transformar-se num ser humano, morrer numa cruz e mostrar o quanto Deus nos ama. Amanhã continuaremos estudando sobre o livro de Miqueias. Que Deus guarde a você, um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia, com Leandro Quadros.